Diga, meu amigo, diga, minha amiga, que bacana que você está aqui com a gente. Se você já nos acompanha, não deixe, você sabe, de ativar o sininho para receber as notificações. Se não acompanha ainda, seja muito bem-vindo. Vem para cá com a gente. Vamos compartilhar ideias, opiniões, palpites, comentários e por aí afora. Que frio é esse, hein? No Sudeste brasileiro, acabando setembro, começando outubro, vai chegar o outono do ano que vem e não termina esse inverno, que coisa maluca. Como vai chegar a Libertadores de 2023, quiçá com o São Paulo entre os classificados, na fase de grupos, não na pré-Libertadores. Vai chegar a Libertadores do ano que vem e não termina essa Sul-Americana, falta um dia. Um dia, eu imagino como é que está o seu coração por aí, o São Paulo já em Córdoba, na Argentina, a decisão que vai ser neste sábado, amanhã, 5 da tarde, no estádio Mário Kempes, nome de craque, foi um atacante da seleção da Argentina que nasceu na cidade de Córdoba. Esse estádio foi construído em 1976, o estádio que hoje leva o nome do Mário Kempes. Ele nasceu com outro nome, chamava-se Estádio Olímpico da cidade de Córdoba. Ele foi construído em 76 para a Copa do Mundo de 1978, uma Copa que eu lembro muito bem. Muitos de vocês talvez não tenham nem nascido nessa época. Era uma seleção dirigida por Cláudio Coutinho, uma seleção brasileira muito boa que acabou ficando pelo caminho por conta do saldo de gols. Pois é, com a Argentina, teve um esquema lá com a seleção peruana, que tinha um goleiro que era argentino, chamava-se Quiroga, e aí houve uma goleada gigantesca da Argentina para cima do Peru e o Brasil ficou pelo caminho no saldo de gols. Mas essa é outra história. O estádio Mário Kempes, ele nasceu, como eu disse, em 76, mudou de nome em 2010. Anos mais tarde, já com esse nome, esse estádio, é bom que se diga, tem capacidade para 57 mil torcedores aproximadamente. É o segundo maior da Argentina. O maior é o Monumental, por isso o Monumental de Núñez, o estádio do River Plate, que fica na capital Buenos Aires. Pois bem, o estádio Mário Kempes, ele tem capacidade para 57 mil torcedores, não deve ficar com a sua lotação máxima, mas a maior parte da torcida é a torcida do São Paulo, isso já está bem claro, até um acordo na negociação de ingressos. O São Paulo tem mais ingressos do que o Independiente Del Valle, time do Equador, um time relativamente novo na primeira divisão do Equador, cerca de 10, 12 anos, e é um time que vem conquistando coisas importantes aqui na América do Sul. Pois bem, esse é o palco, o Mário Kempes é o palco do jogo único que vai definir o campeão da Sul-Americana de 2022. Eu ia falar Libertadores. O São Paulo já ganhou suas Libertadores, o Del Valle já foi vice-campeão de Libertadores, mesmo sendo um time relativamente novo, como eu disse, mas no estádio Mário Kempes, o São Paulo não tem uma boa lembrança, que é mais ou menos recente, de 2019. É sobre isso que a gente vai falar, mas a gente vai falar de outro lado dessas lembranças, de jogadores que participaram desse duelo. Será que todos já foram embora ou ainda tem gente no São Paulo remanescente de 2019? Muita coisa mudou. A vinheta no ar, vamos lá. Saindo a vinheta, eu já vou adiantar para você que tem um remanescente, na verdade são dois, um deles está no departamento médico, já posso falar, é o Arboleda, ele está lá em Córdoba acompanhando a delegação do São Paulo, vai acompanhar de perto talvez o título do São Paulo, é isso que você está esperando, eu não tenho dúvida. Tem um remanescente que deve ficar entre os titulares, daqui a pouco eu vou dar a escalação, deve ficar dos titulares no jogo de amanhã. Pois bem, esse jogo que não traz grandes lembranças para o São Paulo foi em 2019, eu já disse isso, contra o Talleres da Argentina, um dos times que mandam jogos lá no estádio Mário Kempes, o outro é o Belgrano, mais é o Talleres. Era a fase da pré-Libertadores, jogo de ida. O São Paulo precisava passar
pelo time argentino para chegar à fase de grupos, não conseguiu. Muito em função do que aconteceu nesse estádio, palco do jogo de amanhã. O São Paulo até começou bem a partida, mas depois teve um jogador expulso quando já estava perdendo por 1-0 e perdeu por 2-0 para o Tajeres, que depois viria para o Morumbi segurando um empate sem gols, e com isso caiu o técnico André Jardine. O time do São Paulo, que entrou em campo naquela ocasião e perdeu o jogo, foi um vexame 3 anos atrás, 2019, tinha o Thiago Volpi, goleiro, que agora está no futebol mexicano, Bruno Pérez. Os zagueiros eram Arboleda, que ainda está no São Paulo, agora barrado pelo departamento médico por conta de uma cirurgia, fazendo falta, inclusive, nesse time do São Paulo, e o outro zagueiro era o Bruno Alves, que está hoje jogando no Grêmio, e o lateral esquerdo, o Reinaldo. Reinaldo é o remanescente que eu dizia para você. Então, o sistema defensivo com Thiago Volpi, Bruno Pérez, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo. Esse time que perdeu para o Tajeres em 2019. O meio-campo, para não deixar muita saudade, não. Jusilei, Hudson, que foi expulso quando o São Paulo já perdia por 1-0. Hernanes, esse sim deixa saudade de muita gente. Depois ele foi substituído por William Farias, que muita gente nem lembra. Aí depois, na frente, Nenê, o veterano Nenê do Vasco da Gama. Depois, no lugar dele entrou o Diego Souza, do Grêmio, fazendo muitos gols lá no Grêmio. Everton e Pablo do Atlético Paranaense. O técnico, eu já disse, perdeu o emprego depois da eliminação no jogo da volta. O técnico era o André Jardine, que depois seria técnico da seleção brasileira numa Olimpíada, conquistando inclusive uma medalha de ouro. O time do São Paulo perdeu com esse elenco aí. Alguns jogadores deixando saudade, outros não, e é a vida que segue. Agora o São Paulo tem a chance de reescrever a história. Por isso, a gente está falando tanto em história, o recado de um menino e, na sequência, uma avaliação de um professor. Vamos lá. Realmente é sorte, viu? O goleiro ele tem que ter muita sorte. Mas eu acho que não só por defesa de pênalti que a gente ganha o jogo. Eu acho que dentro dos 80 minutos, se a gente praticar boas defesas e o time for bem, acho que temos condições. É uma decisão difícil. Você fala sobre o Chaves, o lateral esquerdo, o ala esquerdo, né, que é um ala de muita força, jovem e tem uma passada larga. Mas é um time, eu acho que o forte do Del Valle é o conjunto. Né? A saída com os 3 zagueiros, Segovia saindo muito bem pela esquerda, um lateral que joga, mais ou menos como o Léo, um lateral que joga por dentro, né? Então já conhece bem essa área do campo, de ter escape. É um time que, se você encaixar errado a marcação, ou deixar muita sobra atrás, você vai sofrer muito com a posse de bola. Nós vamos encontrar um time que é muito mais Flamengo, Fluminense, muito mais time de construção, o próprio Corinthians, quando vem jogar, que joga de igual para igual com você, que vai te enfrentar a todo momento, que não tem receio, não tem medo, que sabe jogar com um goleiro, que arrisca muito, né? E para isso nós vamos ter uma marcação bem ajustada em alguns momentos. Eu não sei se o YouTube vai exigir que eu tire essa entrevista do Rogério Ceni, ainda menininho. Eu peguei essa entrevistinha rápida no Instagram, exatamente na página oficial Rogério Ceni. Eu peguei essa entrevista, reproduzi para você aqui no nosso canal. Se ela tiver que ser cortada, então eu já estou adiantando para você. Se você não teve oportunidade e se essa entrevista tiver que ser cortada, foi uma entrevista do Rogério Ceni falando de pênaltis, que o goleiro precisa de sorte também, mas se o time jogar bem, há essa possibilidade de conquistar, de conseguir êxito. Depois, na sequência, o Rogério Ceni fazendo a avaliação dele para o jogo de logo mais, que seria muito importante e será muito importante para o São Paulo reconquistar a Sul-Americana mais uma vez. Pelo que disse o técnico Rogério Ceni, nessa entrevista que a gente reproduziu há pouco, me parece que ele vai usar um time naquela linha de 4 e um time mais experiente. Pode ser que mude, o Rogério gosta de surpreender. Para mim, o time do São Paulo para amanhã deve ter o goleiro Felipe Alves. Na minha opinião, muita gente achando que deve jogar o Igor Vinícius, exatamente por conta da ala esquerda
do ala esquerda, o Chaves, ser muito rápido, eu acho que ele vai com o Rafinha, que é mais experiente e segura mais. Aí a dupla de zaga pode ser o Diego Costa com o Ferrarese, ou com o Léo, ou de repente com o Miranda. Não sei se o Miranda talvez pela experiência, mas como é um time muito veloz, talvez Diego Costa e Léo, ou Diego Costa e Ferrarese, que acaba de voltar da seleção da Venezuela. Na esquerda, usaria o Reinaldo, ao invés do Wellington. Até porque o Wellington, na última decisão que eu vi, foi exatamente contra o Palmeiras, jogando no Allianz Parque, o Wellington sentiu o peso da decisão. Se bem que o Léo também sentiu. Mas o Wellington sentiu bastante e isso comprometeu a conquista do título do São Paulo. Isso acabou facilitando um pouco a vida do time do Palmeiras, que terminou campeão paulista, o São Paulo com vice-campeonato. Mas isso é uma opinião. De repente o Rogério está trabalhando o mental do garoto, e o Rogério sabe fazer isso muito bem. De repente ele opte pelo Wellington. O meio-campo com Pablo Maia, não deve ter surpresa, o Rodrigo Nestor, Alisson e também Patrick, que subiu enormemente de produção. E lá na frente o Luciano e o Caleri. Aliás, o Caleri está em casa, jogando na Argentina, e é um dos jogadores mais importantes do time do São Paulo. Lembrando que o empate não serve nem para São Paulo, nem para o Independiente Del Valle. A gente não sabe se o Lautaro Dias, que é o artilheiro do time argentino, do time equatoriano, ele é argentino, mas do time equatoriano no campeonato, se ele se recuperou de contusão, sentiu uma contusão no último jogo no campeonato equatoriano, deixou o campo aos 13 minutos, me parece um problema muscular, ao menos que eles estejam escondendo o jogo, pode ser que o Lautaro, se for isso mesmo, pode ser que o Lautaro nem volte para esse jogo, seria muito bom para o time do São Paulo, porque ele é um jogador muito importante. Voltando a falar, o empate não serve, se tiver empate no tempo normal, teremos a prorrogação. Se não tiver resolvido na prorrogação, aí vamos para os pênaltis. E aí o recado do menino Rogério Ceni, lá com seus 17, 18 anos de idade, dizendo que o goleiro precisa ter sorte para pegar o pênalti. Mas é trabalho também, e o Rogério sabe muito bem disso, melhor do que eu, melhor do que você. Bom, falta um dia, amanhã, sábado, é o grande dia, 5 da tarde. Eu imagino como esteja o seu coração, o coração do torcedor do São Paulo. A gente fica por aqui, daqui a pouco, de repente, novos vídeos, novas informações, entrevistas. Vamos ver o que acontece. Vamos ficar de olho no relógio, para que o relógio passe rápido, para que o inverno termine antes de chegar o próximo outono, para que sábado chegue antes, a final da Sul-Americana chegue antes do começo da Libertadores do ano que vem. Claro que é uma brincadeira, é só para falar dessa angústia que todo mundo deve estar sentindo. O São Paulo tentando reconquistar um título internacional depois de longos 10 anos. A última vez foi uma Sul-Americana contra um time argentino, o Tigre, no estádio do Morumbi, no dia 12 de 12 de 2012. Meio cabalístico isso, né? A gente fica por aqui. Beijo no seu coração, até a próxima. Segura esse coração aí, segura, que essa hora deve estar no tum-dum, 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 e vai aumentar. Beijo, até mais. Valeu, tchau.